seja o Senhor. Glória a Jesus. O Senhor vai dando graça, vai derramando do Espírito Santo de Deus. Vai, meu Deus, operando em cada vida. Senhor amado, vai concedendo alegria. Esta é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. 1 João 5,4. E como o carcereiro de Filipos, na sua fé em Deus, alegrou-se com toda a sua casa, nós queremos hoje nos alegrar pela fé. Senhor, vai operando, meu Deus, em cada um. Vai alegrando, meu Deus, cada vida, em nome de Jesus. Aleluias. Atos capítulo 16. Versículos 9 e 10. Apenas 2 versículos da palavra de Deus. Vamos ler todos juntos? E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. O texto narra a experiência de Paulo e Silas, que estavam na Turquia asiática. Hoje, a época era uma província do Império Romano. E eles estavam procurando servir ao Senhor, mas várias portas estavam sendo fechadas, várias tentativas deles de ir para um lado ou para o outro não foram bem sucedidas. Então eles estavam esperando uma direção de Deus, até que eles tiveram esta visão, Paulo teve, em que um varão macedônio, um país próximo à Grécia, aliás, atualmente até existe um país novamente com este nome, depois da divisão da Tchecoslováquia. E este varão pedia ajuda, dizendo assim: passa a Macedônia e ajuda-nos. E daí ali os servos de Deus concluíram que era para ir para a região da Macedônia. Foram, ali houve a operação de Deus, houve muita bênção. Eles iniciaram a primeira cidade ali, a cidade de Filipos, onde nasceu a igreja dos filipenses. Por isso que na Bíblia tem uma carta do apóstolo Paulo à igreja já estabelecida anos depois, ali na cidade de Filipos, na região da Macedônia. Diga glória a Jesus. Mas o que é interessante na visão é um varão pedindo ajuda. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Repita comigo: existem muitos necessitados neste mundo. Irmãos, hoje que é um dia de consagração, um dia de festa, nós estamos assim bonitinhos, bem vestidos, perfumados de terno. Mas nós não fomos chamados para isso. Igreja não é para ser vitrine, não é para ser coisas bonitinhas. Igreja é para ser lugar de libertação, de vida, de transformação. É lugar de trabalho, é lugar de servir. Diga glória a Jesus. Não fomos chamados para manifestações cênicas, para um estereótipo, não. Nós fomos chamados para servir. Fala isso para o irmão: nós fomos chamados para servir. Em João 13, Jesus se despiu de suas vestes, cingiu-se com uma toalha, ajoelhou-se e começou a lavar os pés dos discípulos. E a hora que terminou, ele disse assim: compreendeis o que eu vos fiz? Como eu fiz, fazei vós também. Então Jesus mostrou isso, qual é a natureza do nosso chamado, a natureza da vocação que o Senhor tem para nós. Mateus 9 diz que Jesus olhava para as multidões e sentia compaixão. A palavra do Senhor ensina que Deus ouve o clamor dos que sofrem. Em Êxodo 2, diz ali que Deus conheceu o povo de Israel no meio da aflição, ali na escravidão do Egito. Em Êxodo 3, Deus se manifesta a Moisés na sarça ardente, dizendo assim: eu ouvi o clamor do meu povo e desci para ajudá-los. Isaías 57:15 diz que o nosso Deus habita com o contrito de espírito. Salmo 46:1 diz que Ele é socorro bem presente na tribulação. O Salmo 146 diz que Deus faz justiça ao oprimido, dá pão ao faminto, solta o encarcerado, abre os olhos do cego, levanta abatidos, ama os justos, guarda os estrangeiros e ampara o órfão e a viúva. Repita comigo: o nosso Deus nos ajuda. Glória a Deus.
Lucas 17:10, Jesus disse: e quando fizerdes aquilo que devemos fazer, nós devemos dizer assim: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que era de nossa própria incumbência. Nós somos chamados para ajudar. Irmãos, igreja não é lugar de atrapalhar a vida de ninguém, jamais. Isso é um completo desvio de finalidade. É lugar de ajudar. Fala assim: ajudar. Diga glória a Jesus. Hoje é consagração de presbíteros e diáconos. Para que servem presbíteros e diáconos? Para ajudar muitos que necessitam, para amparar, para socorrer, fortalecer, visitar, consolar. Diga glória a Jesus. Tito 2,14 diz que Deus quer preparar e remir para si um povo especial, zeloso e de boas obras. Efésios 2,10 diz que nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Abraão, o pai da fé, ele era de pródiga hospitalidade, como diz em Gênesis 18. Era aparecer alguém em sua casa, ele já corria todo solícito e todo prestativo. Por isso que ele agradava a Deus. Irmãos, a palavra do Senhor ensina em 1 João 4, dizendo assim: quem pode dizer que ama a Deus a quem não vê, se não ama o seu irmão a quem vê? Irmãos, a palavra de Deus, a Bíblia, ela desmascara a fé mundana e exalta a fé celestial, que na verdade tem origem do próprio Deus. Hebreus 12:2, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Efésios 2:8, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A fé bíblica é uma fé celestial, uma fé sublime, é uma fé de alto nível. Diga glória a Jesus. E a fé bíblica é uma fé prática. Existem tantas pessoas que têm até a aparência de religiosidade, mas não se envolvem com ninguém, tendo medo de maus elementos, tendo medo de enganadores, tendo medo de pessoas que queiram se aproveitar. Mas isso é uma falsa religiosidade. Tiago 1,27, a religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Ló, que a palavra de Deus na epístola de Pedro também chama de justo, também era muito receptivo. Diz em Gênesis 19, quando chegaram os anjos em sua casa, ele foi prontamente recebê-los. Jó, um homem que teve integridade resguardada e asseverada pelo próprio Deus, diz assim, Jó 29:12: eu livrava o miserável que clamava, como também o órfão que não tinha a quem recorrer. A bênção do que ia perecendo vinha sobre mim, e eu fazia que rejubilasse o coração da viúva. Eu me cobria de justiça e ela me servia de vestido, como manto e diadema era o meu juízo. Eu era o olho do cego e os pés do coxo. Dos necessitados eu era pai, e as causas de que não tinha conhecimento eu inquiria com diligência. Diga glória a Jesus. Isso Jó dizendo, e o próprio Deus ratificou tudo isso, dizendo que Jó realmente era justo. Mas irmãos, a verdadeira justiça diante de Deus é ajudar, é socorrer. Diga glória a Jesus. Irmãos, o ser humano ele gosta de teatro, gosta de cena, por isso que televisão dá ibope. A concupiscência dos olhos, diz em 1 João 2, que é uma das essências do pecado. A soberba da vida, que é outra. Então, tem gente que gosta de vir assim na igreja de cantar, porque cantar é bonito, cantar aparece. Ou pregar assim para ser famoso. Mas meu amado, o Senhor nos chamou para socorrer, nos chamou para servirmos. Diga glória a Jesus. Para o serviço, para auxiliar os pobres, os que perecem, os que sofrem, os aflitos, aqueles que estão afundados nas obras de Satanás. Ai pastor, mas esse negócio de mexer com endemoniados é muito perigoso. Realmente, para quem não é crente é mesmo. Fala assim, viu crente? Diga glória a Jesus. 1 João 3,8, para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Mateus 10, expulsai os demônios,
limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, de graça recebestes e de graça dai. Esse é o nosso chamado, é socorrer. Mas irmãos, vamos voltar ao texto que iniciamos a meditação, Atos 16, 9 e 10. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Versículo 10, né? Concluindo nós que o Senhor nos chamava para ir ali lhes anunciarmos o Evangelho. A melhor ajuda que nós podemos dar para alguém é o Evangelho pleno. Porque também ficar só ajudando os outros e não ter fé bíblica, fé em Cristo Jesus, isso é descer a outros níveis e descaminhos de espiritualidade que não tem nada a ver com Jesus. A melhor ajuda que você pode dar a alguém é a palavra de Jesus. Mas é a palavra integral, porque Tiago 2 diz assim: se alguém vendo o seu irmão com carência do mantimento cotidiano, como poderá lhe dizer, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, se não lhes derdes as coisas necessárias, de que lhe aproveitará isso? Por isso digo que a fé sem obras é morta. Quer dizer, a igreja foi chamada para transmitir a palavra de Deus e todo o socorro e todo auxílio que está ao nosso alcance. 1 João capítulo 3 diz a mesma coisa. Como alguém tendo bens do mundo e ver o seu irmão necessitado e não socorrer, como que vai estar nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos nem de palavra nem de língua, mas sim por obra e em verdade. Repita comigo novamente: o Senhor nos chamou para auxiliarmos os que necessitam. Marcos 14, 7, palavra de Jesus: sempre tendes os pobres convosco e podeis fazer-lhes bem quando quiserdes. Jesus que disse. Mateus 6, 3 e 4: quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu pai que vem em segredo te recompensará publicamente. Jesus disse que é para dar esmola, quer dizer, para socorrer. Tem uma placa da prefeitura de Curitiba que pôs no centro da cidade, né? Não dê esmola, esmola não dá futuro. Isso não é de Jesus. Daí eles dão lá o telefone do órgão do governo que é para dar ajuda. Eu prefiro dar para o pobre, viu? Fala assim, viu? Dá para o órgão, não sei onde vai parar aquilo, dê para o pobre. Diga glória a Jesus. E outra palavra de Jesus, o Senhor Jesus que falou. Diga glória a Deus. Lucas 12, 33: vendei o que tendes e dai esmolas, fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro no céu, que nunca cabe, onde não chega ladrão e a traça não rói, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A instituição original dos diáconos na igreja de Jesus foi para socorrer e atender, servir as mesas das viúvas, diz em Atos capítulo 6. Diga glória a Jesus. Atos 20, 35: tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Gálatas 2:10, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Atos 11, 29, e os discípulos determinaram, depois da profecia entregue pelo profeta Ágabo, determinaram mandar a cada um conforme o que pudesse socorro aos que habitavam na Judéia, o que eles com efeito fizeram, enviando aos anciãos por mão de Barnabé e Saulo. Irmãos, então, os apóstolos faziam isto, os apóstolos ensinaram Paulo a fazer isto, e a igreja que nasceu ali do dia de Pentecostes atendia e socorria os pobres. Diga glória a Jesus. Irmãos, Deus tem um trato especial com os pobres, e o Senhor nos chama para isso. E agora você vai prestar atenção mais ainda no que eu estou dizendo. Olha para o irmão do lado, vê se ele está prestando atenção. Diga glória a Jesus. Nós gostamos de dizer
que o que Jesus quis dizer em Mateus 5, a primeira das bem-aventuranças: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Nós gostamos de dizer, não, é pobre de espírito, né? Então é uma condição interior. Tá, tudo bem, você está certo. Só que eu vou te dizer o que está escrito em Lucas 6:20, que é Lucas, evangelista, escrevendo as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. Não tem o complemento, pobres de espírito, diz apenas os pobres. Tiago 2 é mais específico. Porventura não escolheu Deus os pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que Deus prometeu aos que o amam? Na última ceia, quando Jesus falou para Judas: o que tens a fazer, faz-o depressa. Os outros apóstolos não entenderam o que Jesus falava, e diz lá em João 13 que eles pensaram que Jesus tinha mandado Judas dar alguma coisa aos pobres. Por que eles pensaram isso? Porque com certeza era costume do Senhor Jesus assim proceder. Salmo 41: bem-aventurado que atende ao pobre, o Senhor o ouvirá quando clamar. O livro de Provérbios vai mais longe assim: o que é de bons olhos será abençoado, porque deu do seu pão ao pobre. Provérbios ainda acrescenta: o que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Farva-se misericórdia. Meu amado irmão, acompanhe o pensamento bíblico, porque eu tenho uma experiência vivida essa semana para compartilhar com os irmãos, mas eu quero que você pegue todo o embasamento bíblico para compreender o que será dito. Diga glória a Jesus. Irmãos, Deus tem um trato especial e nós estamos aqui para servirmos, para socorrermos. Tem muito pobre neste mundo passando necessidade, irmãos, e nós estamos aqui para trabalharmos, para servirmos. Não é para ficarmos aqui neste lugar cantando louvores com lustres e cortinas. Fábio assim, viu? Nós somos chamados para servir, para socorrer, para ir atrás, para buscar. Mateus 19:24, Jesus disse: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Onde pode-se entender que quando Jesus falou de pobre, era de pobre mesmo, e quando ele falou de rico, é de rico mesmo. Pastor, então os ricos estão perdidos? Se eles não abrirem o coração, estão, porque tem palavra apostólica específica em 1 Timóteo 6. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos e nem coloquem a sua esperança na incerteza das riquezas, mas sim em Deus, que nos dá liberalmente de todas as coisas para delas gozarmos. Que eles sejam comunicáveis, que eles enriqueçam em boas obras, que eles ajuntem para si mesmos um bom fundamento para a vida eterna, para que possam assim alcançar a salvação. Em casa você confere. Fala assim, em casa. Diga glória a Jesus. Para que possam alcançar a salvação. Por quê? Porque 1 Timóteo 6,10, esse mesmo capítulo: o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E quem tem bens do mundo, sabe qual a melhor maneira de provar que não tem amor no dinheiro? Reparta. Fala assim, reparta. Jesus disse assim no Evangelho de Lucas: dai esmola do que tendes e tudo será limpo. Diga glória a Jesus. Palavras de Jesus. Irmãos, continuando a meditação, nós fomos chamados para servir. Tem muita necessidade. Qual vai ser o padrão de julgamento quando estivermos perante o Senhor Jesus? Romanos 14 diz assim: todos haveremos de comparecer ante o tribunal de Cristo. 2 Coríntios 5,10 também da mesma forma, para que cada um receba o que houver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Apocalipse 22, Jesus disse: o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. De forma que, diz lá em Romanos 14, cada um dará contas de si mesmo a Deus. Irmãos, quando o rei Nabucodonosor teve aquele sonho horrível da árvore que seria cortada e ficaria lá só o toco
entregue ali a chuva, as intempéries, ele não compreendeu o que era aquilo. O profeta Daniel lhe deu uma interpretação seríssima, de que aquele rei passaria por um juízo severíssimo de Deus. E sabe qual o conselho que Daniel deu? Daniel capítulo 2 diz assim: pelo que, ó rei, ouça o meu conselho, desfaça as tuas iniquidades, usando de beneficência para com os pobres. Está escrito lá. Em casa você confere. Fala assim, em casa. Diga glória a Jesus. Tem gente que diz, eu nunca vi isso na Bíblia. Você está precisando ler mais, né, meu filho? Diga glória a Jesus. Desfaça as tuas iniquidades, usando de beneficência. Irmãos, nós somos chamados para servir. O padrão de julgamento, qual que vai ser? Qual vai ser? Jesus vai nos julgar assim? Não, essa igreja cantou pouco. Não vai ser desse jeito. Essa igreja orou pouco. Não vai ser esse o julgamento também. Tive fome e não me destes de comer. Tive sede, não me destes de beber. Senhor, mas quando que te vimos em tal situação e não fizemos assim e não te socorremos? Quando não fizestes a um dos pequeninos, a mim não o fizestes. Diga glória a Jesus. Irmãos do Senhor, eu recebi essa mensagem diretamente do Senhor para transmitir aqui esta noite. Eu recebi essa mensagem, era quinta-feira, às 16h35, até anotei o horário. Diga glória a Jesus. Eu estava no meu trabalho e no meio da tarde dou uma descidinha para tomar um café para continuar. Eu vou todos os dias num lugar lá que tem um café e estava ali, pedi o café e estava esperando vir. Irmãos, o Senhor me deu uma experiência que eu não tinha passado. Eu estava ali esperando o café, irmãos, e por alguns instantes, uma fração, não sei de quanto tempo, eu me senti como se eu tivesse saído daquele lugar e eu já estava na eternidade. Como assim, muitos anos depois, como ou eu já tivesse morrido ou já tivesse sido arrebatado. Melhor arrebatado. Fala assim, melhor arrebatado. Diga glória a Jesus. E eu saí, e como se tivesse muitos anos na frente, lá no futuro, e como se eu estivesse entrando nos portais da eternidade. E foi muito rápido aquilo, mas eu ouvi claramente quando alguém perguntou assim: este que está chegando ajudou muitos lá na terra? Foi a única pergunta que eu ouvi, sim. Esse que está chegando ajudou muitos lá na terra? Irmãos, naquela experiência eu senti claramente como se tudo isso aqui tivesse passado, todas as nossas lutas, e salário, e conta para pagar, e doença, tudo tivesse passado e chegando lá na frente, e sabe realmente o que contou? Quantos você ajudou? Pergunta para mim assim, quantos? Você vive hoje tão atribulado para pagar uma conta, para comprar uma roupa, para fazer uma viagem, e daqui a 100 anos isso não vai ter o menor valor. Na parábola de Lucas 12 do rico insensato, a pergunta de Deus foi esta: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado, para quem será? Irmãos, o Senhor nos chama para auxiliarmos, para ajudarmos. Irmãos, na igreja nós não precisamos de pastores. Às vezes eu uso como exemplo presbíteros e diáconos, às vezes eles ficam bravos, então eu vou falar pastores agora. Diga glória a Jesus. A igreja não precisa de pastores implicantes, chatos, intransigentes, cheios de picuinha, para ficar assim rateando por causa de detalhezinho, de coisinha assim, coisas absolutamente secundárias. A igreja não precisa de pastor assim. A igreja precisa de pessoas que ajudem. Pergunta, irmãozinha, você quer ajudar? Diga glória a Jesus. Irmãos, e nós somos provados mesmo.
Não faz muito tempo aqui nessa igreja, deve fazer mais ou menos um mês, num culto, o Senhor me levou a dizer, para nós ajudarmos a pessoas assim que passam por nós na rua, porque pode ser que até que o Senhor envie um anjo. Deve fazer mais ou menos um mês. Irmãos, e Deus nos prova, e principalmente quem é pregador da palavra de Deus, prova mais ainda. Tiago 3:1, meus amados, muitos de vós não queiram ser mestres, porque receberemos mais duro juízo. Jesus, fala assim, Jesus. Irmãos, falei aquilo aquele dia, e novamente num dia que eu estava lá no meu serviço, desci no intervalo, e estava na Vicente Machado, ali bem no centro. Eu trabalho ali naquele lugar já faz 14 anos, lógico, entrei lá, eu era criança. Diga glória a Jesus. Ninguém achar que eu sou velho. Diga glória a Deus. Mas faz 14 anos que eu trabalho no mesmo lugar. Conheço todas as pessoas da rua, os andarilhos, além do que pela casa de operação, nós assim conhecemos quase todo mundo, desses que andam na rua. E eu estava lá embaixo e passou por mim uma mulher com uma bengala assim, uma senhora de uns 50 e poucos anos de idade, andando devagarzinho com uma bengala, uma pessoa bem pobre. E ela chegou para mim, nunca vi esta mulher antes, nem vi depois. Ela chegou para mim, olhou nos meus olhos e perguntou assim: você pode me dar algo de comer? A hora que ela olhou nos meus olhos, eu olhei e na hora o Senhor me disse: é um anjo. Diga glória a Jesus. Na hora, olhei, irmãos, o Senhor está aqui. Decanta lava suda radiconta ripa rada harias. Sudicanto rica sunda radiconta lá da harias. Na lava suda radiconta ripa radiconta lá da suda harias. Sudicanto ria da radiconta suda radiconta lá da suda harias tem. Necansa da rádio lá da rádio conta ripa rádio conta lá da suda harias. Necanta ripa rádio conta lá da suda rádio conta rida hariastei. O Senhor está chamando outras vidas hoje também. Na labarrada canta lá da harias, há muitos necessitados, há muitos que precisam. Na labarrada harias, esta mensagem está sendo dita da parte do Senhor para você. Saia do seu egoísmo, esqueça a sua própria vida. Em nada tenho a vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da sua graça. Atos 20:24. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Jesus. Irmãos, na experiência, na hora o Espírito me disse no interior: é um anjo. E eu lembrei da pregação que eu tinha falado, e daí eu pensei, mas somos provados mesmo, né? Eu fiquei até feliz. Diga glória a Jesus. Eu falei, nessa eu passei. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Mas irmãos, o Senhor nos prova mesmo. E porque é esta a essência do Evangelho de Jesus. Mateus 20:28. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Há muitos necessitados, já foi dito aqui. Mateus 9:36. Jesus via as multidões e tinha delas compaixão, porque andavam desgarradas e errantes como ovelhas que não têm pastor. E é para isso que o Senhor nos chama. Fecha os teus olhos. Glória a Jesus. Louvado seja o nosso Deus para sempre. Senhor, nós queremos te servir. Queremos fazer o teu querer. Não queremos, meu Deus, ficar perdidos em intrigas eclesiásticas, intrigas de pessoas que vivem dentro da igreja, com picuinhas, com conversinhas, com coisas assim. Não, nós queremos ir atrás de quem precisa, de quem carece, de quem necessita. Senhor amado, como diz em Romanos 12, o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos o bem. Nós queremos amor sincero, intenso. Como diz em 1 Pedro 4, sobretudo tende ardente amor, porque o amor cobre a multidão de pecados. Glória a Jesus. Cantar um cântico, quem conhece, cante junto. Jesus está aqui.
seja nosso Deus. Oh, glória a Deus. Vinde após mim, disse Jesus a certo homem. Vinde após mim e eu te farei um pescador. Transformarei tudo que fazes e o que te prende. Eu te darei, te envolverei com meu amor. Vinde após mim e tudo que orares também meu nome. Meu Pai promete pela palavra te responder. Vinde após mim, disse Jesus a este homem. Ele o seguiu e se tornou um pescador. O Espírito Santo de Deus está operando. Louvado seja o Senhor. O mundo é o mar, os homens são os peixes, sem rumo e sem vida. A rede é a mensagem que fala da paz que existe em Jesus. Enquanto no mar o peixe apanhado acaba morrendo, na rede de Deus o homem que vem começa a viver. Hoje Jesus quer te fazer como este homem. Ele quer o teu braço, lançando a rede em alto mar, lá onde estão os grandes cardumes ainda sem rumo. O Mestre te quer, lançando a mensagem, pescando pra Deus. Glória a Deus. Irmãos, o Espírito Santo de Deus está falando. Glória a Deus. O Senhor fala que há pessoas aqui que têm chamado de Deus, mas estão um pouco distanciadas deste chamado. Estão fazendo coisas para o Senhor, mas coisas não no centro deste chamado, coisas periféricas. O Senhor te chama para voltar nesta noite, voltar exatamente aquilo para o que o Senhor te chamou. Irmãos, enquanto há muitas pessoas que enquanto ouvem esta mensagem, o destino sente assim uma dor no coração, uma dor assim de consciência culpada, porque sente que deveria estar fazendo e não faz. Derrame-se diante do Senhor, derrame-se mesmo. Glória a Jesus Cristo, porque o Senhor quer renovar a tua vida, o Senhor quer te renovar para este chamado. Há pessoas aqui que hoje o Senhor quer reconfirmar um chamado. Eu vou cantar mais uma partezinha deste cântico. E as pessoas que estão sentindo assim que deveriam estar fazendo e não fazem, venha aqui à frente, coloque-se de joelhos aqui e vamos nos colocar dizendo como Isaías: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, eu não quero viver mais para mim mesmo, eu quero fazer a tua vontade. Senhor, eu não consigo, quando o teu Espírito me testifica que eu não estou fazendo o que deveria fazer. E como diz Tiago 4,17, o que sabe fazer o bem e não faz, peca. Senhor, eu me sinto em falta. Como diz em Romanos 2, eu sou devedor, tanto para com bárbaros, para ignorantes, eu sou devedor. Senhor, Senhor, Senhor. O mundo é o mar, os homens são os peixes, sem rumo e sem vida. A rede é a mensagem
que fala da paz que existe em Jesus. Enquanto no mar o peixe apanhado acaba morrendo, na rede de Deus o homem que vem começa a viver. Hoje Jesus quer te fazer como este homem. Ele quer o teu braço lançando a rede em alto mar, lá onde estão os grandes cardumes ainda sem rumo. O mestre te quer lançando a mensagem, pescando para Deus. Senhor amado, eis cada vida, Senhor amado, que se inclina diante de Ti. Em nós nos rendemos ao Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Queremos fazer o Teu querer, queremos auxiliar, Senhor amado, queremos colocar-nos ao Teu dispor. Gálatas 6:2, levai as cargas um dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Senhor amado, eis aqui, Senhor, voluntários. Enche do Espírito Santo, restaura, para que cada um, Senhor amado, possa gastar a vida ao serviço do Senhor. Queremos chegar lá à frente e, Senhor amado, não de mãos vazias. Como diz o Salmo 126, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus feixes. Abençoa-me Deus cada um aqui, em nome de Jesus. Aleluias.